Livro dos Salmos, Salmo de número 55. Diz assim a palavra do Senhor: ao mestre de canto, para instrumentos de cordas, salmo didático de Davi. Dá ouvidos, ó Deus, à minha oração, não te escondas da minha súplica. Atende-me e responde-me. Sinto-me perplexo em minha queixa e ando perturbado por causa do clamor do inimigo e da opressão do ímpio. Pois sobre mim lançam calamidade e furiosamente me hostilizam. Estremece-me o peito, no peito o coração. Terrores de morte me salteiam. Temor e tremor me sobrevêm e o horror se apodera de mim. Então disse eu: quem me dera asas como de pomba, voaria e acharia pouso. Eis que fugiria para longe, ficaria no deserto. Dar-me-ia pressa em abrigar-me do vendaval e da procela. Destrói, Senhor, e confunda os seus conselhos, porque vejo violência e contenda na cidade. Dia e noite giram nas suas muralhas e muros adentro, campeia a perversidade e a malícia, a destruição no meio dela. Das suas praças não se apartam a opressão e o engano. Com efeito, não é inimigo que me afronta. Se eu fosse, eu suportaria. Nem é o que me odeia quem se exalta contra mim, pois dele eu me esconderia. Mas és tu, homem meu igual, meu companheiro e meu íntimo amigo. Juntos andávamos, juntos nos entretínhamos e íamos com a multidão à casa de Deus. A morte os assalte e vivos desçam a cova, porque há maldade nas suas moradas e no seu íntimo. Eu, porém, invocarei a Deus e o Senhor me salvará. À tarde, pela manhã e ao meio-dia farei as minhas queixas e lamentarei. E ele ouvirá a minha voz. Livra minha alma em paz dos que me perseguem, pois são muitos contra mim. Deus ouvirá e lhes responderá, ele que preside desde a eternidade, porque não há neles mudança nenhuma e não temem a Deus. Tal homem estendeu as mãos contra os que tinham paz com ele, corrompeu a sua aliança. A sua boca era mais macia que a manteiga, porém no coração havia guerra. As suas palavras eram mais brandas que o azeite, contudo eram espadas desembainhadas. Confia os teus cuidados ao Senhor, e Ele te sustentará, Ele te susterá. Jamais permitirá que o justo seja abalado. Tu, porém, ó Deus, os precipitarás à cova profunda. Homens sanguinários e fraudulentos não chegarão à metade dos seus dias. Eu, todavia, confiarei em Ti. Senhor, nesse momento, meu Pai, nós Te rogamos graça e misericórdia. Te rogamos que o Senhor tenha compaixão de nós, Senhor, que nos reunimos aqui em Teu nome. Nós estamos todos reunidos para adorar ao Senhor, para bendizer o Senhor, mas em especial, Senhor, nos reunimos para ouvir a Sua voz. Por isso, meu Deus, tem misericórdia de nós e fala conosco hoje à noite. Nos ensina, meu Deus, a lidar com as lutas, dores e sofrimentos da vida. Nos ajuda a olharmos para os lugares certos. Nos ajuda, Senhor, a caminhar. No nome santo de Jesus Cristo é que nós Te rogamos isso. Amém. É qual estreito vaso o peito humano que transborda ou se quebra, se fermenta o veneno que encerra.
De gota em gota o fel da desventura, n'alma a tristeza vai nos embebendo, que o corpo converte em masmorra, de que a alma fugir busca. Quem ver uma flor que em prado brilha, parecendo exalar vida e doçura, e ri-se em cada pétala viçosa, acaso pode dizer se ela foi pela serpe inficionada? Se em vez de vida a morte só lhe lavra, e delicado o estame. Quem pode ver o formigueiro oculto, que o humano coração rói e lacera? Se eu sofro ou não, só Deus o sabe. Mas feliz quem, nos seios de sua alma, acha uma grande ideia que o consola, como uma taça de suave néctar que lhe acalma as entranhas sequiosas. Quem se resigna à dor não sofre tanto. Que veneno aí há que em um bem não faça? Ou que remédio não cause um dano, segundo o caso, e a leve circunstância que a vista perspicaz escapa às vezes? Não és tu, filosofia humana, quem me robora o peito. Sábias lições de sofrimento ditas, mas o valor acaso dar tu podes? Quantas vezes o mal frustra a ciência? Pura fonte conheço inexaurível, onde sempre o infeliz adoça as dores. Livro sagrado, vem consolar-me, vem saciar-me na minha dor. Meu peito ansiado de ti carece, sem ti falece o meu vigor. A ti recorro triste e sedento, que este tormento me faz gemer. Dá-me socorro no mal extremo, vem se não temo a dor ceder. Cada palavra que me vais dando é qual um brado, suave mel. Já em mim lavra a paz de império, no meu martírio se adoça o fel. Essas são as palavras de Domingos José Gonçalves de Magalhães, o Visconde de Araguaia, que nasceu em 1811, na cidade de Niterói, no Rio de Janeiro. Ele foi o precursor do romantismo literário brasileiro e morreu no ano de 1882. Nesse poema ele descreve o sofrimento do coração humano, a incapacidade de encontrar alívio nas coisas que o mundo traz, e somente a Bíblia Sagrada como sendo aquela que alivia, que mostra o caminho para aliviar o sofrimento humano. O texto que nós acabamos de ler mostra justamente isso. Mostra como o sofrimento humano, como a dor do nosso coração pode ser dilacerante, de como algumas situações podem nos trazer sofrimentos terríveis, mas que somente pela própria Escritura é possível encontrar uma solução, uma saída, para podermos enfrentar o sofrimento de forma adequada. O salmo que nós acabamos de ler, o Salmo 55, como o texto mesmo disse, é ainda um salmo didático, é um salmo de sabedoria. E como salmo de sabedoria, ele está interessado em uma coisa prática, de como as coisas realmente acontecem e como elas devem ser realmente solucionadas. Davi escreve esse salmo, meus irmãos, numa situação muito parecida com os salmos anteriores. Se os irmãos se lembram, no salmo de número 52, Davi está reclamando de uma traição, de um edomita chamado Doeg, que o traiu, e por causa da traição de Doeg, toda uma tribo de sacerdotes foi assassinada. No salmo de número 53, ele reclama do desprezo e da traição de Nabal. No salmo 54, ele reclama da traição dos zifeus, que mesmo tendo sido ajudados em todas as coisas, os traíram a Davi. No salmo 55, ele volta a reclamar de traição. O tempo inteiro ele está tratando aqui de um problema de dor, de homens que não souberam lidar com a bondade que ele trouxe e que trouxeram somente sofrimento e dor a Davi. O Salmo 55 tem, ao que tudo indica, o seu respaldo em 2 Samuel, capítulos de 15 a 17. Quando um homem chamado Aitofel, um homem da extrema confiança de Davi, se juntou a Absalão e, como um grande estrategista, se juntou para guerrear contra Davi.
Esse Salmo 55, ao que tudo indica, é uma oração feita por Davi, ou ainda em Jerusalém, ou já fora de Jerusalém, fugindo. No mesmo contexto de outros salmos, onde Davi está enfrentando Absalão, seu próprio filho. Mas aqui é a grande dor de Davi, como será descrito no versículo 12, no versículo 14, versículo 20, versículo 21, não é necessariamente o enfrentar o seu filho, como foi nos outros salmos. A dor dele aqui é ter um amigo, alguém com quem ele convivia, o traindo e tentando matá-lo agora. Davi diz que o seu coração está completamente dilacerado. Ele está fugindo de Jerusalém após ser traído por um amigo, está passando pelo Getsemane, fugindo descalço com a cabeça coberta, rogando a Deus em meio aos sofrimentos dessa traição, fugindo na perspectiva de morrer. Escrevendo em meio a esse sofrimento, ele vai nos mostrar como é que nós podemos lidar com as dores da vida. Ele vai nos mostrar pelo menos 4 ângulos pelos quais nós podemos olhar as dores. Eu gostaria de convidar os irmãos a ver justamente sobre isso, lidando com as dores da vida. Em primeiro lugar, precisamos entender que nossos sentimentos não produzem a solução que nós gostaríamos, versículos de 1 a 5. Ele começa dizendo: dá ouvidos, ó Deus, à minha oração. Primeira palavra que ele diz não é necessariamente uma palavra de introdução, mas como toda a oração de desespero, ele já começa com um clamor direto. Ele começa dizendo: Senhor, me escute, Senhor, atenda a minha voz, Senhor, me ouça a oração. A grande questão que ele levanta está no final do versículo 1, quando ele diz: não te escondas da minha súplica. A expressão de, literalmente, não te escondas, traz a ideia de que Deus estava atento a ouvir o seu clamor, mas que por algum motivo, a sua sensação do momento era que Deus não estava ouvindo. Não é que Deus não estava ouvindo a oração dele, mas ele tinha aquela sensação de que parece que tudo estava dando errado e que sua voz não estava sendo atendida, de forma que o que ele clama aqui é muito mais do que a um Deus que consegue ouvir, mas ele clama a um Deus que deve ter misericórdia para ouvi-lo. Ele clama pela misericórdia do Senhor em atendê-lo. É por isso mesmo que ele chega agora no versículo 2 e diz: atende-me. Note, versículo 1 ele diz: Senhor, me escuta, Senhor, não se esconda da minha súplica, Senhor, atenda-me e me responda. Por 3 vezes, a grande preocupação de Davi é: Senhor, eu preciso que o Senhor me dê resposta ao meu clamor. Mas qual é o problema de Davi? Davi está com seu coração dilacerado. O grande problema de Davi são os seus sentimentos. A dor que está em seu coração o está confundindo ao extremo. E os sentimentos estão sendo péssimos conselheiros para Davi, aqui nessa fuga. Versículo número 2, ele diz: eu sinto-me perplexo em minha queixa e ando perturbado. O que aconteceu, na verdade, é que Davi sabia o motivo pelo qual ele estava sofrendo. Ele sabia porque Natã tinha dito para ele que por causa do adultério dele com Betseba, e por causa de ter assassinado Urias, esposo de Betseba, a espada estaria sempre em sua casa, e que ele teria na vida dos seus filhos o seu grande tormento. De forma que Absalão aqui é um cumprimento da palavra do Senhor em trazer sofrimento à vida de Davi. E Davi sabe que tudo isso é decorrência do seu próprio pecado. E ele chega agora e encara tudo isso aqui e diz: eu estou completamente inquieto, eu estou perplexo, ou literalmente eu estou vencido, eu estou abatido, eu estou em angústia plena. As expressões que ele usa é de alguém que não está conseguindo lidar com a situação. É de alguém que está com tanto medo, está tão angustiado, cujos sentimentos já viraram uma bagunça e ele não consegue mais organizar. Olha as expressões que ele usa. Ele diz: eu estou perplexo, eu ando perturbado, no versículo número 2. Ele diz: eu ando assim por causa do clamor do inimigo e por causa da opressão deles, da opressão do ímpio. Ele diz que o que estava acontecendo com ele estava mexendo com os sentimentos,
de forma que ele estava na sua alma profundamente angustiado. Ele é alguém que está tão perturbado, tão angustiado, ele está tão sofrido que ele não consegue mais lidar com a situação, porque ele diz assim: porque sobre mim lançam calamidade, furiosamente me hostilizam, estremece-me no peito o coração. Isso aqui é típico de alguém que perdeu completamente o controle dos sentidos. Quem já teve uma crise de ansiedade absoluta, ou uma crise de pânico, sabe o que ele está dizendo. Ele está dizendo: não dá para controlar. Sentimentos estão uma confusão só. Os meus inimigos se lançaram contra mim, estão me xingando, estão querendo me matar. Ele diz que o coração está batendo forte no peito, é mais ou menos a expressão que a gente usa para estar saindo pela boca. Eu estou simplesmente cheio de temor. Versículo número 4, ele diz: terrores de morte me salteiam. Eu estou como que sentindo calafrios. Eu estou sem chão. Eu estou completamente perdido na minha angústia. É por isso mesmo que ele diz que temor e tremor me sobrevêm. Ele está tremendo feito uma vara verde. E o versículo 4 termina, o versículo 5 termina quando ele dizendo que o horror se apodera de mim. Ele está completamente angustiado. Ele está completamente perturbado. Ele não tem a menor condição de lidar com a situação. Os seus sentimentos tomaram a sua alma de tal maneira que ele não consegue ver solução para os seus problemas. Alguns séculos depois disso aqui, nesse mesmo jardim, houve alguém que olhou para os seus amigos e disse: a minha alma está perturbada até a morte. Estou profundamente angustiado. Ele foi capaz de expressar para os seus amigos a sua profunda dor, a sua profunda angústia, porque estava em meio a um processo de traição. Mas ele também não encontrou nos sentimentos a solução para o seu problema. Lidando com as dores da vida, em segundo lugar, pensar em fugir também não é uma solução. Versículos 6, 7 e 8. De repente, Davi, no versículo 6, disse: quem me dera asas como de pomba. Ele chega agora e olha para a situação e diz: eu estou querendo fugir. Quem em uma situação difícil e dolorosa, em situação complicada, cujo coração está completamente perturbado, cujos sentimentos estão completamente conturbados, quem não quer fugir? Davi diz: eu quero fugir. E ele escolhe um pássaro muito específico. Ele diz: eu queria ter asas como de pombas. Eu sei que quando a gente pensa em pomba, a gente pensa logo no centro da cidade, né? Aquele monte de pombo que tem por lá. Mas, na verdade, o que Davi está pensando são aves, pombinhas, daquela região. Não são pombas grandes. Você não tem noção de como é que pombas ou pombinhas, rolinhas, ribanções, dão susto na gente no meio do mato. Você não tem noção quando a gente está andando no mato, quando elas estão lá. Elas ficam bem quietinhas no lugar delas. E você vem andando e elas escondidinhas no lugar. Quando você chega bem pertinho, é aquela coisa na tua cara assim. Você não sabe o que foi que saiu do chão. Você tem um susto que só falta torar as correias da sandália. E não sabe de onde vem nem para onde vai. A velocidade é absurda e ela foge lá no meio do mato. Davi diz: eu queria ter asas de pomba agora. Porque eu iria levantar voo aqui do chão numa velocidade que você não tem noção. E eu iria fugir. É isso que ele está dizendo. Eu queria ter asas de pomba, porque eu voaria, versículo 6, e acharia o quê? Acharia pouso. Eu queria ter asas de pomba para sair daqui, voar rápido e encontrar um lugar seguro para ficar. Quem sabe, versículo número 8, versículo número 7, quem sabe eu não fugiria para longe, quem sabe eu não ia ficar lá no deserto onde ninguém ia me achar. Ele chega e diz: eu queria voar para longe desse problema em qual eu estou enfiado. Eu queria fugir disso aqui. Eu queria ir o mais longe possível. Daí, versículo número 8, ele diz: dar-me-ia pressa em abrigar-me. Ou seja, eu iria o mais rápido possível me esconder. Eu iria fugir daqui, e do vendaval, e da procela,
eu iria me abrigar, ou seja, eu não iria ser atingido por toda essa tempestade que se formou na minha vida. Davi fugiu, mas não fugiu tão ligeiro assim. Ele fugiu de Jerusalém, rogando ao Senhor para que o Senhor o escondesse. Ele fugiu para o deserto, se escondeu realmente no deserto de Manaim, passou um tempo lá escondido, mas isso não foi a solução para a vida dele. Fugir não funcionou, afinal de contas, por pouco ele não foi capturado e assassinado aqui no caso. O que ele nos mostra é que o desejo de fugir dos problemas não são solução. Alguns séculos depois, alguém nesse mesmo jardim orou dizendo: Senhor, se possível, passa de mim este cálice sem que eu beba. Contudo, faça-se a tua vontade e não a minha. O desejo de escapar às vezes passa pela nossa cabeça, mas o desejo de fugir ainda não é a melhor das soluções. Lidando com as dores da vida, em terceiro lugar, se concentrar na situação em específico que se está vivendo, não vai produzir solução. Davi era alguém que mantinha sempre os pés no chão, de forma que ele gostava de parar como um bom estrategista, como um militar, e avaliar a situação que estava vivendo. E do versículo 9 ao versículo 15, ele vai avaliar o que está acontecendo e tentar fazer nessa leitura da situação, enxergar uma saída para a situação. No versículo número 9, ele diz: destrói, Senhor, e confunde os seus conselhos. A oração de Davi aqui passa pelo fato que ele sabe que o inimigo, o poderoso que está em Jerusalém, não é Absalão. Absalão não é um problema. Absalão é um cara arrogante, tem uma conversa boa, mas não é um estrategista perfeito. Ele não é tão bom assim. O perigo é Aitofel, porque Davi sabe que nunca Aitofel fez um plano de guerra e perdeu. Ele nunca entrou numa guerra e perdeu. Todos os planos e estratégias que ele montou, ele acertou. Aitofel era o conselheiro particular de Davi para guerras. Davi sabia a sagacidade que ele tinha. Davi sabia, e Davi chega agora e usa a mesma expressão que é usada lá no livro de Gênesis para Babel, quando diz que o povo estava todo unido e era uma só mente para a construção da torre. Veio o Senhor e os confundiu na linguagem. O que ele faz aqui é dizer: Senhor, faz a mesma coisa. Senhor, faz a mesma coisa e confunde a cabeça deles, confunde o conselho deles, confunde a maneira como eles estão lidando com a situação. Senhor, muda a forma como eles estão enxergando o problema. Isso de fato aconteceu, porque na verdade Aitofel teve uma ideia brilhante. Quando eles souberam que Davi fugiu, Absalão chegou e disse: e agora, o que a gente faz? Davi fugiu da cidade. Aitofel não teve dúvida. Aitofel chegou e disse: monte o exército, junte o exército, vamos agora atrás de Davi. Agora mesmo a gente o encontra, agora mesmo a gente o pega, agora mesmo a gente o mata e resolve o problema. Vamos atrás dele. Mas Deus levantou um amigo de Davi dentro da corte, chamado Usai. E Usai olha e diz: não, meu senhor, não faz isso não. O rei está fugindo, ele perdeu força, ele perdeu poder político, ele não tem mais capacidade. Quem tem um exército é o Senhor, ele não tem ninguém. Não tem ninguém do lado deles. Eles estão fugindo e eles não vão longe. Consolide primeiro Jerusalém. Consolide Jerusalém. E aí então, quando Jerusalém estiver tomada, aí a gente encontra Davi. Vai ser fácil, ele não vai muito longe, ele não vai conseguir fugir tanto assim. E o Senhor confundiu o conselho naquele dia, e eles preferiram ouvir Usai a ouvir Aitofel. E Aitofel, por saber que o plano dele era perfeito, não tinha falhas, que era a única maneira de vencer a batalha, ficou tão angustiado em saber disso que se matou, porque ele sabia que o plano dele ia dar certo, e o plano de Usai não ia dar certo, como de fato o plano de Usai não deu certo e Davi escapou. E Absalão perdeu a guerra no final. Davi diz: Senhor, confunde o conselho deles. Davi sabia que
a situação era difícil para ele. Por isso mesmo ele diz, porque eu vejo violência e contenda na cidade. Versículo número 10, Davi vai descrever o que ele viu ao fugir de Jerusalém. E ele vai personificar algumas figuras aqui. Por exemplo, ele personifica a perversidade e a malícia, como se fossem pessoas causando destruição dentro da cidade. Ele diz, dia e noite giram nas ruas, nas muralhas e muros, e dentro campeia a perversidade e a malícia. Ou seja, lá dentro da cidade, o que a gente encontra hoje é perversidade e malícia, porque foi isso que Absalão fez, gerou uma maldade lá dentro. Ele diz, lá dentro existe destruição, as praças estão cheias de opressão e de engano, porque Absalão era mentiroso, e a melhor parte disso tudo é que se Absalão mentia, o povo acreditava mesmo, porque ele era bom mentiroso. Davi diz, o meu problema maior não é nem Absalão que está mentindo, enganando todo mundo, não é só a opressão que está lá. Davi encontra um sofrimento muito maior. Olha o versículo número 12, ele diz assim, com efeito, não é inimigo que me afronta, se o fosse eu suportaria. Se tivesse, quem estivesse xingando, fosse pessoas que me odeiam, meus inimigos, está nem aí. Ele disse, outra coisa, se quem tivesse contra mim, fosse alguém que me odeia, eu me escondia, pronto, não tem problema com isso. Ele diz, porque de pessoas más, e de pessoas que já me odeiam, eu não espero nada de bom, e eu sei lidar com isso. Qual é o problema? Ele diz, o problema é que, versículo 13, tem um homem chamado meu igual. Meu igual não no sentido que tinha a mesma autoridade de Davi, mas era como alguém que estava sempre ao lado dele. Ele disse, tem alguém que era muito próximo de mim, era tão próximo que Davi vai descrever o que eles faziam juntos. Olha aí, ele diz, é alguém que era meu igual, era meu companheiro, meu amigo íntimo. Veja, não era alguém conhecido de Davi, não era alguém que compartilhava a vida com Davi, era o inimigo íntimo de Davi. O que era que Davi fazia com ele? Nós íamos juntos e nos entretínhamos juntos, ou seja, a gente ia para a festa junto, a gente se divertia junto, a gente ia adorar junto, versículo 14. Quando tem o culto, a gente ia tudo junto. No entanto, esse homem o traiu. Esse era Aitofel. Disse, esse homem me traiu. E na sua traição, versículo número 15, ele diz, eu quero que a morte os assalte. A oração dele é dizendo, Senhor, que eles sejam surpreendidos com a morte. Isso não era uma coisa fácil, porque Aitofel não seria surpreendido tão facilmente pela morte. Não seria tão facilmente surpreendido, porque ele era um estrategista muito bom. E pegar um estrategista de surpresa é muito difícil. É a mesma coisa de pegar um bom jogador de xadrez numa jogada surpreendendo. Ele já está com tudo planejado. Davi diz, mas que a morte os assalte, que eles desçam vivo à cova. Por quê? Porque há maldade nas suas moradas e no seu íntimo. Davi olha para toda aquela situação e ele diz, é isso que eu estou esperando, é isso que eu estou vendo. Eu estou vendo perversidade e malícia girando dentro da cidade, eu estou vendo opressão e engano dentro da cidade. Eu estou vendo meu próprio filho se levantando contra mim, eu estou vendo os sacerdotes se levantando contra mim, eu estou vendo o exército se levantando contra mim, eu estou vendo meu melhor amigo me traindo, é isso que eu estou vendo. A situação é difícil, Davi não encontra a saída, ele só resta para ele orar e dizendo, Senhor, que a morte o assalte, sabendo que isso é extremamente difícil. Ele só resta a ele orar dizendo, Senhor, que o Senhor confunda os seus conselhos, porque eu sei que os conselhos de Aitofel são impecáveis. Ele diz, a situação é difícil, a situação é complicada. Alguns séculos depois, nesse mesmo jardim, houve alguém que orou e disse aos discípulos o que ia acontecer com antecedência. Ele anunciou que entre aqueles que estavam comendo à mesa com ele, que estavam pegando pão com ele, iria traí-lo também. E que naquela mesma noite, não só ele iria traí-lo, mas alguém que tinha andado muito próximo dele, um dos seus discípulos, iria negá-lo 3 vezes, antes de amanhecer o dia. E não só isso,
todos os outros iriam fugir dele naquela noite. Um deles, a que ele muito amava, iria fugir até nu, deixando a roupa para trás, para não ser pego. Mas não só isso, ele sabia que naquela noite a situação iria ficar ainda pior, porque um deles iria se enforcar porque o traiu, mas ele iria morrer assassinado na manhã do dia seguinte, na tarde do dia seguinte. Lidando com as dores da vida, em último lugar, é preciso se concentrar na situação. Se concentrar na situação não vai gerar nenhum problema, nenhuma solução. Se concentrar nos seus sentimentos não vai gerar nenhuma solução. Mas somente o Senhor trará de fato uma solução. Não é possível escapar, não é possível fugir, os sentimentos não trazem resposta, concentrar-se em tentar resolver os problemas não trazem resposta. Mas note que do início até o final o que Davi faz é orar. E o que ele coloca é: eu preciso orar. E aí, a partir do versículo 16, ele mostra de onde virá a solução para o seu problema. Versículo 16, ele diz: eu, porém, farei o quê? Invocarei a Deus. Ele chega agora a dizer: eu vou clamar ao Senhor, eu vou orar ao Senhor. Ele sabe que se ele se detiver nos sentimentos conturbados como estão, ele vai se afundar em tristeza. Ele sabe que se concentrar, de repente, em fugir, não é o suficiente, porque não há como fugir tão rápido. Ele sabe que ficar avaliando a situação só vai fazer com que ele enxergue que não tem solução. Ele chega e diz: a solução é orar. Eu vou invocar o Senhor. E olha a esperança dele, olha a fé dele. Ele diz: eu, porém, invocarei a Deus, e o Senhor, o Deus da aliança, vai fazer o quê? Vai me salvar. É o Senhor Deus que vai me salvar. A esperança de Davi está afincada não nele mesmo. A esperança de Davi está afincada no fato de que Deus prometeu a ele cuidar dele. Que o que estava em jogo não era somente o fato de que um rei estava sendo destronado, mas a promessa de Deus estaria sendo quebrada se Davi fosse destronado. Não era para ser daquele jeito. Davi chega e diz: eu confio no Senhor. Eu confio que o Senhor vai me salvar. E por isso ele ora ao Senhor. Ele não ora uma vez, ele ora bastante, versículo 17. Ele escolhe 3 ocasiões para dizer que ora. Eu oro à tarde, eu oro pela manhã, eu oro ao meio-dia. A ideia é de que eu estou orando o tempo todo. E eu farei as minhas queixas, e eu vou me lamentar. Ou seja, eu vou colocar as minhas dores, os meus sentimentos, as minhas avaliações, eu vou colocar as minhas expectativas, o que eu estou pensando, na mão do Senhor. O que ele está dizendo é: ter sentimentos conturbados em meio ao sofrimento não é pecado. Ter uma avaliação da situação em meio aos sofrimentos não é pecado. Pensar em fugir em meio aos sofrimentos não é pecado. Mas ele está dizendo: mas eu vou colocar tudo isso aos pés do Senhor. Eu estou confuso e meus sentimentos estão me perturbando, eu vou dizer isso para o Senhor. Eu estou pensando em fugir, eu queria que o mundo se abrisse para eu me esconder, eu queria sair daqui. Quem foi a mãe que não disse isso com um menino pequeno, eu não conheço ainda, né? A minha vontade é fugir, deixar vocês tudo para trás. Quem não disse isso? Isso não é problema. Davi diz: o importante é colocar isso para o Senhor, dizer: Senhor, minha vontade era fugir. Quando toda a situação diz não tem saída, o que é que você faz? Diz: Senhor, olha, veja aí, não tem saída. Ele diz: eu vou colocar tudo na presença de Deus. Eu vou colocar tudo na mão do Senhor. As minhas queixas, o meu lamento, a minha preocupação, os meus planos, os meus sentimentos. E quando eu colocar tudo na presença do Senhor, final do versículo 17, ele diz: Ele ouvirá a minha voz. Veja o que são os sentimentos. No início ele diz: Senhor, me escute, por favor, me escute. Senhor, me atenda, não faça ouvido de mercador quando eu orar. Agora ele chega e diz: eu tenho certeza que ele vai me ouvir. Eu tenho certeza que ele vai me atender. Versículo 18, vem a oração: livra minha alma em paz.
dos que me perseguem, pois são muitos contra mim. Ele avaliou a situação, ele viu que era impossível sair dessa viva. Ele disse: Senhor, mas o Senhor pode me livrar disso. E foi justamente o que o Senhor fez, confundindo o conselho para Absalão, fazendo com que ele escutasse Husai e não Aitofel, fazendo com que todas as situações mudassem e Salomão perdesse a guerra. Ele disse: Senhor, livra minha alma dos que me perseguem, pois são muitos. Versículo 19, não sei se irmãos notaram na leitura, mas muda a pessoa do verbo. Notaram? Porque até então é Davi falando, é Davi dizendo, é Davi falando dos seus sofrimentos, da sua angústia e da oração que ele fez. Mas parece que versículo 19 não é mais Davi falando, parece muito mais a voz de Natã falando, que estava com Davi nesse dia. Parece muito mais Natã trazendo a palavra do Senhor para Davi. E agora a palavra não é de Davi para as pessoas, agora é a palavra de Deus para Davi. E olha o que Deus diz para Davi: Deus ouvirá e lhes responderá, Ele que preside desde a eternidade. Olha como chega a solução. Quando Davi clama ao Senhor, a voz do Senhor chega como resposta. E a resposta é a solução para a angústia de Davi, para o sofrimento de Davi. E a resposta que tem é: Davi, você perdeu o trono. Davi, tem outro rei no lugar. Mas eu quero te falar de um rei que governa desde a eternidade. Eu quero te apresentar um rei que comanda a tudo desde sempre. Eu quero mostrar um Deus que preside desde a eternidade. O profeta olha para Davi e diz: você perdeu a coroa hoje. Deus não. Deus não perdeu a coroa. Por isso mesmo, ele continua dizendo: o Deus que preside vai ver a situação. Sabe por quê? Porque não há neles, em quem? Nos inimigos, não há neles mudança nenhuma. Não temem a Deus. Deus olha para Davi e diz: não tem como eles prosperarem, porque eles não têm transformação de vida, eles não mudaram de vida, eles não temem ao Senhor. Davi foi forjado no meio da guerra, Davi foi forjado no meio da batalha. Definitivamente, com Davi, não tinha esse negócio de mimimi, porque já imaginou, os irmãos dele, tudo grandão, bonitão, fortão, e Davi, pequenininho, mirradinho. Pastor, mas tem nada não, ele era o queridinho do papai. Era não, porque quando Samuel chegou para transformar um dos filhos de Jessé em rei, ele mostrou todos os filhos, menos que nem tem futuro não. Tem futuro não. Onde ele está? Está lá no mato, cuidando das ovelhas. Esse grandão aqui é potência, esse aqui tem cara de rei, aquele lá miudinho não tem não. Até Samuel, quando olhou para Davi, falou assim: ixi, esse meio quilo serve para quê? Foi preciso o Senhor dizer para ele: o homem vê o exterior, Deus vê o coração. Davi não teve paparico da família, trabalhou feito jumento de carga. Davi não teve o carinho da família. Davi não teve o reconhecimento da família, o estímulo da família. No dia em que ele chegou na guerra, os irmãos deles estavam todos lá, muito guerreiros. Ele foi levar uma marmita para eles. É para isso que Davi servia, levar a marmita e trazer notícia. Chegando lá, havia um gigante. E existia um gigante rei dentro da tenda de Israel, que não fez absolutamente nada diante do gigante filisteu. E quando Davi vê aquilo, Davi diz: eu encaro ele, eu encaro ele. Ninguém deu muito valor àquilo, mas como não tinha voluntário, mandaram Davi. E Davi derrubou Golias naquele dia. Ninguém acreditou que Davi ganhava, mas como não tinha ninguém para ir, vai Davi mesmo.
Davi foi forjado na guerra. Ele disse: eu matei leão, matei urso, matei gigante. Absalão era um filhinho de papai, que matou o irmão de forma traiçoeira, que teve uma vidinha boa o tempo todo, mesmo não tendo amizade e amor do pai, nunca soube o que é passar necessidade, nunca tinha entrado numa guerra, nunca brigou, era um camarada de língua ferina, mentiroso, bonitão, que só se preocupava com o cabelão dele. O Senhor chega e diz: tem problema não, eles não mudaram. Eles não mudaram, eles não temem a Deus. Olha a descrição. Tal homem estendeu as mãos contra o que tinha paz com ele. Ele está falando de Aitofel aqui. Ele se levantou contra alguém que era seu amigo. Ele corrompeu sua aliança. A expressão aqui é fantástica. Que ele traz a mesma palavra, a mesma ideia de alguém que fez um pacto perante Deus de amizade. É como se a amizade entre eles fosse tão profunda, que foi feita diante do Senhor, e Deus tinha testemunhado essa amizade. E ele quebrou traindo Davi. Ele diz: a sua boca é macia, fala manso como manteiga, mas seu coração tinha guerra tramando contra você, Davi. As suas palavras eram brandas como azeite, mas na verdade elas eram como espadas desembainhadas, tentando te matar. Ele tramou contra você, Davi. Olha o que é a ordem aqui do versículo 22. Confia, o quê? Os teus cuidados ao Senhor. Eu acho esse texto aqui fantástico, porque a ideia é sua preocupação, sua dor, aquilo que te angustia, coloque na mão do Senhor. É isso que ele está dizendo. Entregue ao Senhor tudo isso que está na sua cabeça, essas caramiolas, essas preocupações todas. Isso coloque na mão do Senhor. Entregue ao Senhor. Entregue a Deus, confie os teus cuidados ao Senhor, como que dizendo, bota na mão dele. E o que ele vai fazer? O texto diz: ele vai te suster, ele te susterá. Essa expressão, meus irmãos, é a mesma expressão usada para José lá no Egito, quando foi dito que ele seria o providenciador, o sustentador da vida de Israel. Ele está dizendo: o Senhor vai sustentar você, o Senhor vai cuidar de você, o Senhor vai amparar você. Você não precisa ficar com preocupação. Tudo aquilo que está te preocupando, te angustiando, coloque diante do Senhor e Ele vai sustentar você. Jamais permitirá que o justo seja abalado. Aí volta para a oração agora. Depois de ouvir a voz de Deus falando com ele, dizendo o que Deus vai fazer, Davi começa dizendo: tu, porém, ó Deus, os precipitarás à cova profunda. E olha a avaliação de homens maus aqui. O Senhor vai matá-los, vai colocá-los numa cova profunda. Homens sanguinários e fraudulentos não chegarão à metade dos seus dias. Em outras palavras, está dizendo: bandido morre cedo. Traduzindo na linguagem de hoje brasileira. Bandido tem vida curta. Gente ruim morre ligeiro. Davi diz: é o Senhor quem faz isso. É o Senhor quem cuida dos seus. Nesse sentido, olha como é que ele termina o salmo. Eu. E o eu aqui é enfático, como que dizendo: eu estou confiado nisso que eu estou dizendo, e por isso eu posso assinar o meu nome nisso. Eu, todavia, farei o quê? Confiarei em ti. Para encarar sofrimento, ele diz: só confiando no Senhor. Para encarar sofrimento, só entregando-se na mão do Senhor. Alguns séculos depois, nesse mesmo jardim, houve alguém que, de tão angustiado em seu coração, confessou aos seus amigos que o seu coração estava perturbado. Alguém
que tão angustiado estava em meio aos seus sofrimentos, que o seu coração se acelerou de tal maneira que os seus pequenos vasos sanguíneos estouraram e se misturaram com o suor, e ele sangrou pela pele. Tão grande era a pressão que estava em seu coração. Ele foi traído naquela noite com um beijo. Ele foi abandonado por todos os seus amigos. Ele foi surrado uma manhã inteira. Ele foi arrastado pela cidade. Ele foi crucificado no final da manhã. Ele foi motivo de chacota um dia inteiro. Ele clamou no final: Deus meu, por que me desamparaste? Mas ele não perde a confiança em seu Pai, porque no final ele diz: em tuas mãos entrego o meu espírito. Somente no Senhor nós encontramos a solução para as nossas dores. Somente no Senhor existe o conforto para o nosso sofrimento, meus irmãos. Da mesma forma como Davi e Jesus, no mesmo lugar, enfrentaram a mesma situação de traição e de sofrimento. Muitos de nós passamos por sofrimento também. Muitos de nós estão angustiados, sejam por causa de problemas sérios pelos quais passam, situações da vida que trazem essa angústia ao seu coração, doenças, sejam doenças no corpo, doenças na alma, pessoas que passam por tristezas profundas, sejam elas por motivo de dificuldade na vida ou por depressão. Em todas as situações nós precisamos entender que os nossos sentimentos não são bons conselheiros, mas eles não estão lá para serem descartados, eles estão lá para serem apresentados ao Senhor. Nós gostamos de fingir que somos fortes, nós gostamos de fingir que estamos por cima, nós gostamos de fingir para as pessoas que aguentamos o tranco, mas nós não precisamos fingir para o Senhor, meus irmãos. Os nossos sentimentos não são bons conselheiros, mas eles devem ser apresentados ao Senhor em oração. Nós precisamos aprender a dizer ao Senhor: está doendo sim. Uma das coisas bonitas que eu vejo na história de Jó é justamente isso. É o fato que Jó não esconde os seus sentimentos. Ele chega para o Senhor e diz: olha, Senhor, isso é um problema mesmo. Isso aqui está causando problema para mim. Esses são os meus sentimentos. Eu estou conturbado, eu estou perturbado, meu coração está angustiado, não estou vendo a situação do jeito que ela realmente é. Eu não vejo solução para a situação que eu estou vivenciando. Esses são os meus sentimentos. Você não precisa se fingir de forte diante do Senhor, mas não confie nos seus sentimentos para encontrar solução para o seu problema, porque os sentimentos não trazem solução para o seu problema. Desejo de fugir, de que a terra se abra e você entre, desejo de fugir no mundo, se enfiar no mato, é lícito, não é pecado. Às vezes as dores do nosso coração são justamente assim. E Senhor, era bom que a mãe morresse logo, porque resolvia o problema. Mas eu vou dizer uma coisa: fugir nunca será uma solução. Você pode desabafar ao Senhor, dizendo: minha vontade, Senhor, é fugir. Minha vontade é que tudo sumisse agora. Minha vontade era sumir no mundo e nunca mais voltar. Minha vontade, em meio ao sofrimento, é que tudo se apagasse. Eu queria isso, mas eu sei que essa não é a solução. O mundo, por não encontrar a solução no Senhor, acha que suicídio é uma solução. E muita gente está encontrando, até pastores, encontrando no suicídio uma solução. Isso é fuga, isso não é solução. Fugir com asas de pombas não resolve o problema. Você precisa dizer para o Senhor: Senhor, eu estou querendo mesmo é fugir, porque eu não vejo solução para o meu problema. Eu posso olhar para a situação na minha vida e dizer: Senhor, eu não vejo saída. Para o lado que eu olho, está tudo errado. Não vejo como resolver esse problema. Não vejo como encontrar a solução para esse problema. Tentar encontrar a solução com sua própria inteligência é impossível.
Não dá para encontrar a solução para as nossas dores no nosso intelecto, porque não está no nosso intelecto a solução para os nossos problemas, mas nós devemos colocar a situação que nós estamos vivendo diante do Senhor, dizendo: Senhor, olha como é que está a situação, olha como eu estou enxergando, Senhor, eu estou vendo isso, estou vendo meu filho se enfiando nas drogas, estou vendo meu filho se afastando do Senhor e não estou conseguindo resolver nada. Senhor, olha o meu casamento, está cada dia mais pior, cada dia que passa a gente briga mais, está maior o desentendimento. Senhor, não vejo como resolver esse problema, não vejo como resolver essa situação emocional, eu não sei como reverter isso. Senhor, olha a minha situação financeira está pior, cada dia que passa as dívidas só aumentam. Senhor, o cartão de crédito está estourado, o cheque especial já está... Senhor, eu não sei como resolver, porque a situação está difícil, não tem como aumentar a renda. Senhor, é essa a situação. Exponha para o Senhor, mas não espere que você, analisando a sua situação, encontre solução para ela. Não coloque na sua capacidade de avaliar a situação, as condições para resolver o seu problema. Coloque nas mãos do Senhor essa avaliação. Eu quero que os irmãos notem que ter sentimentos conturbados, sofridos em meio ao sofrimento não é pecado. Pensar, vez ou outra, em fugir, sumir do mapa, não é pecado. Tentar avaliar toda a situação e enxergar como a coisa está preta mesmo, não é pecado. Mas quando eu faço isso sem ser em oração, isso é pecado. Porque o Senhor nos convoca hoje a dizer: Senhor, eu confio só no Senhor. Eu confio único e exclusivamente no Senhor. Meus sentimentos estão uma bagunça, mas está aqui a bagunça para o Senhor consertar. Minha vontade é fugir, por isso que eu estou fugindo para os pés do Senhor, para ver se o Senhor resolve essa bronca. A situação não tem saída, mas o Senhor abre porta, não tem porta. O Senhor resolve o problema como ninguém resolve. Eu, porém, todavia, confiarei em Ti. Eu vou confiar no Senhor. Poetas podem até enxergar o sofrimento humano, podem até descrever as dores humanas com muita propriedade, mas poucos, como Magalhães, enxergaram que só no Senhor tem solução para o sofrimento humano. Se você está sofrendo hoje à noite, coloque aos pés do Senhor o seu sofrimento, coloque aos pés do Senhor os seus planos, coloque aos pés do Senhor a situação e confie plenamente no Senhor, que resolve os nossos problemas e que sara todas as nossas dores. Senhor, muito obrigado, meu Deus, porque o Senhor sofreu para que nós fôssemos poupados do sofrimento. O Senhor nos sofreu e nos mostrou que só no Senhor é possível ter anjos nos acalentando, que só quando buscamos o Senhor encontramos esperança, quando toda a situação diz o contrário. Por isso, meu Deus, te louvamos e te bendizemos, porque o Senhor sabe exatamente o que é ser traído em Cristo, sabe exatamente o que é ter sentimentos perturbadores, sabe exatamente o que é querer fugir para longe, sabe exatamente o que é ter uma visão concreta da situação, mas não encontrar nenhuma solução. Mas o Senhor nos ensinou a confiar plenamente em Ti. Por isso, Senhor, aumenta a nossa fé, para continuarmos confiando no Senhor em meio aos nossos sentimentos, em meio às nossas fugas e em meio, Senhor, às avaliações terríveis da nossa vida. Dá-nos graça de continuarmos confiando e confiando somente no Senhor, em nome de Jesus. Amém. Vamos cantar ao Senhor nesse instante, meus